Magnífico dia, amados irmãos. Que a paz e o amor de Cristo sejam transbordados em nosso dia, em tudo que faremos e acessaremos. Que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça, abrindo nossas mentes para o entendimento dos princípios e lições que vamos acessar em Sua palavra nesse estudo bíblico e devocional. Que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas, com nossos pensamentos, ações e decisões. Amados, o capítulo 19 de 2 Samuel continua a narrativa após a morte de Absalão e se concentra na restauração de Davi como rei de Israel e em sua volta a Jerusalém. Davi, embora devastado pela morte de Absalão, é lembrado por seus líderes soldados que deram suas vidas pelo rei. Joabe, comandante do exército, repreende Davi por seu luto excessivo e o exorta a reconquistar a confiança do povo. Após palavras de encorajamento, Davi decide voltar a Jerusalém. Ele é acompanhado por parte das tribos de Judá e Benjamim, enquanto o restante de Israel permanece dividido sobre sua restauração. Davi encontra Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, que havia sido negligenciado quando Davi fugiu de Jerusalém. Davi restaura a posição de Mefibosete e oferece-lhe segurança e proteção. À medida que Davi se aproxima de Jerusalém, Mibaal, servo de Saul, encontra-se com Davi e oferece suprimentos para a sua jornada. Davi perdoa Mibaal e permite que ele vá a Jerusalém com ele. O capítulo termina com Davi sendo restaurado como rei de Israel, reconquistando o controle sobre a cidade de Jerusalém e o reino. E eu convido você para lermos na íntegra 2 Samuel capítulo 19 e ao final vamos fazer a nossa oração, como de costume, nos conectando com a fonte eterna de amor para nos fortalecermos e aplicarmos na nossa vida todos os princípios e lições valorosos desse capítulo. A dor e o luto de Davi. E disseram a Joabe: Eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou, naquele mesmo dia, em tristeza por todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: Muito triste está o rei por causa de seu filho. E naquele mesmo dia o povo entrou em furtadelas na cidade, como faz quando o envergonhado foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava a alta voz: Meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. A admoestação de Joabe. Então entrou Joabe na casa do rei e disse: Hoje envergonhaste o rosto de os teus servos, que livraram hoje a tua vida, e a vida de teus filhos e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres, e a vida de tuas concubinas. Amando tu aos teus inimigos e odiando aos teus amigos, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos. Porque entendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, estarias bem contente. Levanta-te, pois, agora, sai e fala conforme ao coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro que se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite. E maior mal te será, isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti, desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo: Eis que o rei está assentado à porta. Então todo o povo veio a apresentar-se diante do rei. Porém Israel havia fugido, cada um para sua tenda. E todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava porfiando entre si, dizendo:
O rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, e ele nos livrou das mãos dos filisteus. E agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Davi retorna a Jerusalém. Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: falai aos anciãos de Judá, dizendo: por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegarão ao rei até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne sois vós. Pois serieis os últimos a tornar e trazer o rei. E a massa direis: porventura não és tu osso da minha carne? Assim me faça Deus e outro tanto, se não fores capitão do arraial diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. Assim moveu ele o coração de todos os homens de Judá, como de um só homem, e enviaram ao rei, dizendo: volta tu com os teus servos. Episódios do regresso. Simei. Então o rei voltou e chegou até o Jordão, e Judá veio a Gilgal para ir encontrar-se com o rei, para conduzir o rei ao outro lado do Jordão. E apressou-se Simei, filho de Gerá, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos, e seus 20 servos com ele, e prontamente passaram o Jordão diante do rei. E atravessando a barca para fazer passar a casa do rei, e para fazer o que bem parecesse aos seus olhos, então Simei, filho de Gerá, se prostrou diante do rei, quando ele passava o Jordão. E disse ao rei: não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo, no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no coração, porque teu servo deveras confessa que pecou. Porém, eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Abissai, filho de Zeruía, e disse: não morreria, pois, Simei por isto, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor? Porém Davi disse: que tenho eu convosco, filhos de Zeruía, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Porventura não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse o rei a Simei: não morrerás. E o rei lhe jurou. Mefibosete encontra-se com Davi. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que o rei voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: albardarei um jumento e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disto, falsamente acusou a teu servo diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. E, contudo, puseste a teu servo entre os que comem a tua mesa. E que mais direitos eu tenho de reclamar ao rei?
E disse-lhe o rei: Por que ainda mais falas de teus negócios? Já disse eu, tu e Ziba, reparte as terras. E disse Mefibosete ao rei: Tome ele também tudo, pois já veio o rei meu senhor em paz à sua casa. Barzilai encontra-se com Davi. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei Jordão para o acompanhar ao outro lado do Jordão. E era Barzilai muito velho de idade, 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha sua morada em Manaim, porque era muito grande homem. E disse o rei a Barzilai: Passa tu comigo e sustenta-te-ei comigo em Jerusalém. Porém, Barzilai disse ao rei: Quantos serão os dias dos anos da minha vida para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia mais eu ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei meu senhor? Com o rei passará o teu servo, ainda um pouco mais além do Jordão. E por que me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí está o teu servo, Quimã. Passe ele com o rei meu senhor, e faze-lhe o que bem parecer a teus olhos. Então disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires, te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. Israel rivaliza com Judá. E dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele, e todo o povo de Judá conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram ao rei, e disseram ao rei: Por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei e a casa da além do Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então responderam os homens de Judá aos homens de Israel: Porquanto o rei é nosso parente. E por que vos irás por isso? Porventura comemos às custas do rei? Ou nos deu algum presente? E responderam os homens de Israel aos homens de Judá e disseram: 10 partes temos no rei, e até em Davi mais temos nós do que vós, porque, pois, não fizeste conta de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira, para tornar o trazer o nosso rei? Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Oremos, irmãos. Pai amado, a Ti rendemos graça, porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão por mais um dia na Tua presença. Gratidão pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, o Teu perdão. Pai, gratidão por essa palavra, que ela nos invada com clareza, com entendimento e com a resposta para que nós usemos o nosso dia sobre o Teu favor, realizando a Tua vontade, Pai. Pai, obrigada por cada coraçãozinho que aqui chega. Obrigada pela sede de conhecimento, de acessar a Ti, que só cresce em nós diariamente. Obrigada por essa comunidade estar se multiplicando e a Tua palavra sendo levada a mais e mais pessoas. Usa-nos, capacita-nos, porque é do nosso desejo servir-te de coração e verdade. É do nosso interesse seguir a Jesus em seu caminho justo e reto. Eu peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E vamos às principais lições e princípios deste rico capítulo. O capítulo aborda a complexidade das emoções de Davi em relação à morte de Absalão e sua disposição de perdoar aqueles que o traíram no passado.
Davi demonstra compaixão e misericórdia ao perdoar Mibaal e restaurar Mefibosete, destacando a importância de liderar com compaixão. O capítulo destaca a restauração das relações com aqueles que haviam sido alienados ou prejudicados no passado. Davi trabalha para unificar seu reino e restaurar a ordem após a rebelião de Absalão. E o que nós tiramos para a nossa vida destes ricos aprendizados? Compaixão é o que nós devemos ter no nosso coração em tudo que nós vamos fazer e acessar. Muitas coisas vêm acontecendo, principalmente nas redes sociais, a gente vê muito julgamento, a gente vê cristãos se brigando porque um quer mostrar que sabe mais a palavra, quando na realidade tudo que a gente precisa fazer é viver de acordo com o que Jesus escreveu nos mandamentos. O Espírito Santo, ele age de forma diferente sobre cada um de nós. E nós não precisamos mostrar para ninguém que somos cristãos. Nós não precisamos ficar falando e discutindo. A palavra, ela não precisa ser discutida, ela só precisa ser mostrada, a obra do Senhor. Então, que levemos a palavra, a nossa vida, o nosso jeito de viver já demonstra que nós somos cristãos. Não precisa botar uma placa e falar, eu sou cristão. Não precisa. Aqueles com quem você se relaciona, eles veem pela tua atitude, pela tua essência, pelo teu viver, o Espírito de Deus está em você. Todos aqueles com quem você vai levar a palavra, todos eles já sabem. E aqueles que não compreenderem, está tudo bem também. A palavra do Senhor é clara, muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. O conhecimento que você carrega não é para todo mundo, e sim para aqueles que caminham na mesma fé que você, como vocês que estão aqui me ouvindo. Vocês estão aqui porque a palavra toca em vocês e vocês têm sede de conhecimento, sede de receber mais e mais conhecimento do alto. Então nós somos uma comunidade que temos a mesma fé, temos o mesmo propósito. Nós queremos a cada dia estar nos atualizando na presença do Senhor para fazermos da nossa vida a sua boa obra. Então, amados, sejamos todos luz e sal na terra. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.